Imaginem por um segundo. Um asteroide de 300 mil toneladas viajando a mais de 40 mil quilômetros por hora se choca contra a Terra há 56 mil anos. O impacto é tão violento que equivale a mais de 150 bombas atômicas, explodindo ao mesmo tempo. Mas aqui está o que os cientistas descobriram em 2025, que vai deixar vocês de queixo caído. Esse impacto não só criou a cratera mais bem preservada dos Estados Unidos, mas também causou um deslizamento de terra gigantesco no Grand Canyon, a mais de 160 quilômetros de distância. Vocês já pararam para pensar no quão sortudos somos por viver em um planeta que nos protege de asteroides? A nossa atmosfera é como um escudo gigante que queima a maioria dos objetos espaciais, antes mesmo deles chegarem ao solo. Mas de vez em quando, muito raramente, algo consegue passar por essa proteção natural. E quando isso acontece, o resultado é absolutamente devastador. Estamos falando da cratera de Barringer, no Arizona, Estados Unidos, também conhecida como Meteor Crater. E, pessoal, em 2025 os cientistas fizeram descobertas sobre essa cratera que são simplesmente revolucionárias. Vamos começar pelo básico. Imaginem um buraco no chão de mais de 1 quilômetro de diâmetro e 150 metros de profundidade. Para vocês terem uma ideia da escala, é como se alguém tivesse escavado um estádio de futebol, só que 10 vezes maior e muito mais profundo. E o mais impressionante, essa cratera está praticamente intacta depois de 56 mil anos. Isso é algo extraordinário, pessoal. A maioria das crateras de impacto na Terra desaparece com o tempo por causa da erosão, da vegetação, dos movimentos tectônicos. Mas a cratera de Barringer está no meio do deserto do Arizona, onde o clima árido funcionou como um conservante natural perfeito. Quando você olha essa cratera do alto, e eu vou mostrar imagens incríveis aqui, você vê uma formação quase circular perfeita, com bordas elevadas que se erguem como as paredes de um anfiteatro gigante. É como se a natureza tivesse criado um monumento à sua própria força destrutiva. Mas aqui está onde a história fica realmente interessante. Por décadas, os cientistas achavam que sabiam tudo sobre como essa cratera se formou. Até que em 2023 e 2025, descobertas revolucionárias mudaram completamente nossa compreensão do que realmente aconteceu naquele dia fatídico há 56 mil anos. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Campinas, no Brasil, fizeram uma descoberta que mudou tudo. Eles descobriram que o asteroide que criou a cratera de Barringer não era um projétil comum voando em linha reta pelo espaço. Era o que eles chamaram de uma bola curva cósmica. Deixem eu explicar isso de um jeito que vocês vão entender perfeitamente. Imaginem um arremessador de beisebol. Quando ele joga uma bola reta, ela vai direto para o receptor. Mas quando ele joga uma curva, a bola gira no ar e cria um efeito completamente diferente. Pois bem, o asteroide Canyon Diablo, esse é o nome científico do asteroide, estava girando rapidamente quando atingiu a Terra. E não era só isso. Os cientistas descobriram através de simulações computacionais incríveis que esse asteroide não era uma rocha sólida como a gente imaginava. Era mais como um aglomerado de pedras menores unidas frouxamente pela gravidade, girando como um peão cósmico descontrolado. Quando esse peão espacial de ferro e níquel atingiu o solo do Arizona, algo fascinante aconteceu. Parte da energia do impacto foi usada para quebrar as ligações internas entre as rochas que formavam o asteroide. Isso significa que, em vez de toda a energia ir para baixo criando uma cratera profunda e estreita, ela se espalhou mais, criando a cratera larga e relativamente rasa que vemos hoje. É por isso que a cratera de Barringer tem essa forma tão característica, larga como uma tigela gigante, em vez de profunda como um poço. A rotação do asteroide literalmente esculpiu a forma da cratera. Mas pessoal, se vocês acharam que a história da bola curva cósmica já era impressionante, esperem até ouvirem o que os cientistas descobriram em 2025. Essa descoberta é tão incrível que foi publicada na revista Geology e virou notícia no mundo inteiro.
uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pela Universidade do Novo México, fez uma conexão que ninguém imaginava ser possível. Eles descobriram que o impacto do asteroide na cratera de Barringer não só criou a cratera, mas também causou um evento geológico massivo no Grand Canyon, a mais de 160 quilômetros de distância. Deixem eu contar essa história como ela realmente aconteceu. Há 56 mil anos, quando o asteroide Canyon Diablo atingiu o solo do Arizona, ele não só escavou 175 milhões de toneladas de rocha. O impacto foi tão violento que gerou ondas sísmicas equivalentes a um terremoto de magnitude 5.4. Essas ondas sísmicas viajaram pelo subsolo a uma velocidade incrível e, em questão de segundos, chegaram ao Grand Canyon. Quando atingiram as paredes rochosas do canyon, ainda tinham força suficiente para causar um terremoto de magnitude 3.5 a 4.1, forte o suficiente para desestabilizar uma parede inteira do canyon. O resultado? Um deslizamento de terra colossal que represou o Rio Colorado e criou um lago temporário de 80 quilômetros de comprimento e mais de 100 metros de profundidade. Imaginem isso, um lago gigante no meio do Grand Canyon, existindo por cerca de 1000 anos, tudo por causa de um asteroide que caiu a 160 quilômetros de distância. Agora vocês devem estar se perguntando, como os cientistas descobriram isso depois de tanto tempo? A resposta é uma combinação fascinante de trabalho de detetive científico e tecnologia de ponta. Tudo começou na década de 1970, quando pesquisadores encontraram pedaços de madeira flutuante em uma caverna chamada Stanton's Cave, no Grand Canyon. Essa madeira estava a 44 metros acima do nível atual do Rio Colorado. Para vocês terem uma ideia, seria como encontrar destroços de um naufrágio no topo de um prédio de 15 andares. Na época, usando as técnicas disponíveis, os cientistas dataram essa madeira em cerca de 44 mil anos. Mas em 2025, usando métodos de datação muito mais precisos, incluindo datação por radiocarbono avançada e luminescência, eles descobriram que a madeira tinha exatamente 55.600 anos. E aqui está o detalhe incrível. Essa data coincide perfeitamente com a nova datação da cratera de Barringer. Não é uma coincidência vaga. As datas são estatisticamente indistinguíveis, como dizem os cientistas. Isso significa que os dois eventos aconteceram praticamente ao mesmo tempo. Mas a equipe não parou por aí. Eles encontraram evidências físicas do antigo represamento do rio, incluindo sedimentos de lago e até mesmo os restos da antiga barragem natural, cerca de 35 quilômetros rio abaixo da caverna de Stanton. A precisão dessa descoberta é impressionante. Estamos falando de eventos que aconteceram há mais de 50 mil anos, e os cientistas conseguiram conectar os pontos com uma precisão de centenas de anos. É como resolver um mistério cósmico usando pistas deixadas na rocha. Essa descoberta de 2025 não é só mais um fato curioso para os livros de ciência. Ela representa uma mudança fundamental na nossa compreensão de como os impactos de asteroides afetam nosso planeta. Pela primeira vez na história, os cientistas provaram que um único impacto de asteroide pode causar mudanças geológicas significativas a centenas de quilômetros de distância. Isso tem implicações enormes para como entendemos eventos de impacto no passado e como nos preparamos para possíveis impactos futuros. Pensem nisso. Se um asteroide relativamente pequeno, de apenas 30 a 50 metros de diâmetro, conseguiu alterar a geografia do Grand Canyon, imaginem o que asteroides maiores podem ter causado ao longo da história da Terra. Essa descoberta nos dá uma nova perspectiva sobre eventos como a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. E tem mais. A cratera de Barringer se tornou um laboratório natural para estudar impactos em outros planetas. A NASA usa essa cratera para treinar astronautas e testar equipamentos que um dia podem ser usados em Marte ou na Lua. É como ter um pedacinho de outros mundos bem aqui na Terra. Agora, para quem está pensando em visitar esse lugar incrível, e eu recomendo muito que façam isso se tiverem oportunidade,
Deixem eu contar como é a experiência. A cratera de Barringer fica no meio do deserto do Arizona, cerca de 1 hora de carro de Flagstaff. Quando vocês chegam lá, a primeira coisa que impressiona é o contraste. Vocês estão dirigindo por uma paisagem aparentemente normal do deserto americano e, de repente, do nada, aparece esse buraco gigantesco na terra. O centro de visitantes é fantástico, com exposições interativas que explicam não só a formação da cratera, mas também a história da sua descoberta. Tem até pedaços reais do asteroide Canyon Diablo que vocês podem tocar. Imaginem, tocar um pedaço de rocha que veio do espaço sideral. Mas a experiência realmente transformadora acontece quando vocês sobem na plataforma de observação. De lá, vocês têm uma vista panorâmica completa da cratera. É impossível não ficar impressionado com a escala. Vocês conseguem ver as camadas de rocha expostas nas paredes, cada uma contando uma parte da história geológica da região. E agora, com as descobertas de 2025, quando vocês olham para o horizonte na direção do Grand Canyon, vocês sabem que estão vendo a direção para onde as ondas sísmicas desse impacto viajaram há 56 mil anos. É uma conexão física e temporal com um evento que mudou a geografia de uma região inteira. A história da cratera de Barringer nos ensina lições importantes sobre nosso planeta e nosso lugar no universo. Primeiro, ela nos lembra que a Terra não é um sistema isolado. Somos parte de um sistema solar dinâmico, onde objetos espaciais podem e vão continuar a atingir nosso planeta. A boa notícia é que impactos como o que criou a cratera de Barringer são extremamente raros. Estamos falando de eventos que acontecem talvez uma vez a cada 50 mil anos. Mas quando acontecem, as consequências podem ser regionais ou até globais. É por isso que organizações como a NASA e a ESA mantêm programas de monitoramento de asteroides. Eles estão constantemente escaneando o céu, catalogando objetos que podem representar uma ameaça futura. E não é só paranoia científica, é preparação responsável. As descobertas de 2025 sobre a cratera de Barringer também nos mostram como a ciência continua evoluindo. Mesmo eventos que aconteceram há dezenas de milhares de anos ainda podem nos surpreender com novos segredos. Cada nova tecnologia, cada nova técnica de análise pode revelar aspectos da nossa história que nunca imaginamos. Quando paro para pensar na história completa da cratera de Barringer, desde o asteroide girando pelo espaço há 56 mil anos até as descobertas revolucionárias de 2025, fico impressionado com a capacidade humana de desvendar os mistérios do nosso planeta. Essa cratera é muito mais do que um buraco no chão. É uma janela para o passado, um laboratório para o presente e um alerta para o futuro. Ela nos conecta com forças cósmicas que moldaram nosso mundo muito antes dos humanos existirem e continua nos ensinando sobre os processos que ainda moldam nosso planeta hoje. A descoberta da conexão com o Grand Canyon em 2025 é particularmente fascinante porque mostra como eventos aparentemente isolados podem estar conectados de maneiras que nunca imaginamos. É um lembrete de que nosso planeta é um sistema complexo e interconectado, onde uma mudança em um lugar pode ter consequências em locais muito distantes. E talvez a lição mais importante seja sobre a persistência da curiosidade científica. Os pesquisadores que fizeram essas descobertas em 2025 estavam construindo sobre décadas de trabalho anterior, usando novas tecnologias para fazer perguntas que ninguém havia feito antes. Eles pegaram evidências que estavam lá há 56 mil anos e finalmente conseguiram ler a história que elas contavam. Pessoal, espero que vocês tenham ficado tão fascinados quanto eu com essa história incrível da cratera de Barringer e das descobertas revolucionárias de 2025. É impressionante como a ciência continua nos surpreendendo, revelando conexões e histórias que estavam escondidas bem debaixo dos nossos narizes. Se vocês curtiram esse mergulho profundo na ciência por trás de uma das crateras mais famosas do mundo,
não esqueçam de deixar um like no vídeo. Isso ajuda muito o canal e me mostra que vocês querem mais conteúdo científico detalhado como este. E se vocês ainda não são inscritos no canal, cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho das notificações. Eu estou sempre trazendo as descobertas científicas mais recentes e fascinantes, explicadas de um jeito que todo mundo pode entender e se emocionar. Deixem nos comentários. Vocês já conheciam a cratera de Barringer? O que acharam mais impressionante? A teoria da bola curva cósmica de 2023 ou a descoberta da conexão com o Grand Canyon em 2025? E se vocês pudessem visitar qualquer cratera de impacto no mundo, qual escolheriam? Para quem quer se aprofundar ainda mais no assunto, vou deixar na descrição links para os estudos científicos originais e algumas imagens incríveis da cratera que vocês podem usar como papel de parede. Muito obrigado por assistirem até o final, pessoal. Até a próxima, e lembrem-se, a ciência nunca para de nos surpreender.